E o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, e o apresentador de TV José Luiz da Atena jantaram juntos no último sábado na capital paulista, após os atos que pediam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. No jantar, da Atena se solidarizou com Ciro. Petistas gritaram "Volta para Paris" em alusão ao segundo turno das eleições de 2018, quando Ciro viajou ao país europeu após ficar em terceiro lugar no primeiro turno. Ciro, que já convidou da Atena para ser seu vice no pleito de 2022, também discutiu com o comunicador o futuro do Brasil e possíveis alianças. E aí, Zé, qual o peso, qual a representatividade aí desse encontro que tivemos depois da manifestação entre Ciro Gomes e Datena, Zé? Pois é. Olha, Vitor, eu tenho uma ideia, porque quando eu cheguei aqui em Brasília, havia líderes formados ali na luta às vezes de classe, sindical, e esses líderes, eles foram se perdendo durante o tempo. Eu entendi que houve um momento em que era líder, era presidente de partido, era mandatário na Câmara, quem tinha dinheiro ou possibilidade de alavancar financiamento de campanha. Foi assim que alguns líderes se formaram no Congresso Nacional, como Eduardo Cunha, que era considerado ali como uma máquina de angariar recursos, né, de arrecadação. E arrecadava. Fez uma máquina política pessoal com bancada própria e era muito importante no processo político, ao ponto de unificar o MDB na Câmara, que era o ex-PMDB, né, que era muito dividido. Esse processo ele foi interrompido com primeiro o Mensalão e depois a Lava Jato e o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Finalmente, o Supremo proibiu a transferência, não é a doação, eu detesto esse nome, doação, ninguém doa 10 milhões de reais para um partido político, né? Investe, e aí interrompeu o fluxo de dinheiro da iniciativa privada, dos empresários que queriam vantagens para os partidos políticos. Caindo esse anteparo, o que aconteceu? Aí os partidos políticos tiveram que voltar à sua existência natural, liderança por liderança. E nós estamos vivendo um apagão de lideranças. Por isso que Luciano Huck, o Datena, acabam sendo cotados pelo povo como possíveis candidatos à presidência da República ou aos governos. Isso porque não há líderes na política que possam galvanizar esse apoio, que possam dar força a uma atividade política. Então, quando eu vejo Ciro Gomes vagando de partido em partido, Ciro Gomes morando em Paris e visitando o Brasil em épocas eleitorais, como bissexto, vem de 4 em 4 anos, e vejo o Datena, que é um grande apresentador de televisão, sendo chamado para a política, eu vejo claramente a falta de líderes naturais, vejo claramente este apagão na política. E com o tempo isso vai se acomodar e novos líderes serão formados certamente. E você, Fiuza, para fecharmos, o que nos diz desse jantar, Ciro e Datena? Ô, Vitor, eu vou dizer que, para mim, isso nem é noticiário político, sabe? O Ciro Gomes não é um político, o Ciro Gomes é uma ONG. Né? Ele esteve no governo Fernando Henrique, né, quando caiu o ministro Rubens Recupero, no escândalo da parabólica. O Ciro Gomes assumiu o Ministério da Fazenda para concluir ali a operação do Plano Real. Ele foi governador. Ele, né, se anunciava na política como alguém muito impetuoso, inclusive ele teve uma boa participação no Ministério nesse período do Plano Real e ajudou nessa primeira fase. Mas depois ele, como muitos, né, ele se encantou com a ideia do personagem dele, né? E aí ele se desconectou da política brasileira. Ele virou uma ONG. O Ciro Gomes ele é um farol que ilumina o nada, né? Ele não representa um conjunto de ideias. Ele já foi meio de direita, meio de esquerda, meio de centro. Ele, né, esteve ali com o intelectual folclórico, Mangabeira Unger, com ideias megalomaníacas. Ele não é orgânico, aí foi parar no PDT, que é o ex-brizolismo. Ele não tem... Você não consegue olhar para o Ciro Gomes e ver, de fato, um político, né? Só que é isso, a maneira de consumir esse noticiário
tem muitos mal-entendidos, né? Então, o Ciro Gomes com o apresentador ali são tipos parecidos nesse aspecto, né? Quer dizer, sem entrar no mérito do trabalho profissional do apresentador, como apresentador, jornalista, ou o que seja, mas nesta aparição como opção eleitoral, política, de plataformas, que não existe. Não existe nada. Isso é a coluna social, no seu pior sentido, que você possa imaginar, do que seria a verdadeira política, né? Então é isso, a gente numa crise desse tamanho, né, tendo que desbancar aí os facínoras e os totalitários da pandemia, que estão aí arrebentando. Isso é política, né? Estão arrebentando com a população, estão trucidando a liberdade, estão criando códigos fascistas de vida em sociedade. Isso aí é política, você ser contra, você é a favor, né? Tem muita gente a favor dessa ditadura invernizadinha, né? Isso aí é política, isso aí é o grande momento. Aquele encontro que a gente viu ali não é política, assim como alguns desses movimentos aí também que já ajudaram até. O Ciro Gomes também já ajudou, como falei, mas eles vão virando uma coisa de subsistência, entendeu? E aí nós, cidadãos comuns, não temos nada a ver com essas figuras, com essas ONGs, com essas, enfim, com essas performances que querem viver dessa, né, fingindo que estão fazendo política.